O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou um vídeo explicando os resultados do Censo da Educação Superior. Weintraub explicou que um dos grandes problemas diagnosticados é a quantidade de desistências no ensino superior e apontou: poderíamos ter o dobro de alunos nas universidades pelo mesmo custo. O ministro convidou a sociedade a refletir sobre a situação do ensino superior no Brasil. Assista. Hoje, nós tivemos uma coletiva de imprensa apresentando os resultados do censo universitário e também do Enseja Internacional. Vamos falar primeiro do Enseja. Foi tudo bem, é uma prova complexa, parecida com o Enem, e o MEC e o INEP conseguiram ter de novo um bom desempenho. Se preparem porque o Enem vem aí. Quanto ao censo universitário, é importante a gente compartilhar alguns fatos que a gente gostaria de chamar a atenção. Pela primeira vez, o ensino à distância ultrapassa o ensino presencial em quantidade de vagas. Isso é uma tendência mundial e o Brasil está indo para o futuro, não tem como fugir disso. A segunda coisa que chama muita atenção é a quantidade de desperdício que a gente tem aqui no Brasil no ensino superior. A gente poderia ter o dobro de alunos se formando se não houvesse tanta desistência, tanto abandono por parte dos alunos. Por que o aluno abandona? Pode ser porque ele escolheu mal, pode ser porque o curso foi desestruturado, pode ser falta de empenho. Mas uma coisa que chama atenção são justamente os alunos pobres que fazem universidade privada e tem que pegar dinheiro emprestado para pagar essa universidade, os que menos desistem e os que concluem o curso mais rápido. Eu convido a todos, nós, sociedade, a analisarmos o porquê do Brasil estar jogando fora metade das vagas que hoje a gente poderia ter nas universidades. Poderíamos ter o dobro de pessoas se formando todo ano no Brasil com o mesmo custo. Isso é dinheiro jogado fora. Para falar do censo do ensino superior e do Enseja que foi feito no exterior. E a conclusão é que os dois trabalhos foram desenvolvidos perfeitamente, sem nenhum incidente, está tudo rodando bem, pelo INEP e pelo MEC. Então, a primeira conclusão que eu gostaria de chamar a atenção, mais importante de todas, é que a despeito de algumas ilações que saíram com um ou outro veículo de comunicação falando do risco de paralisia do INEP, a gente não vê nenhuma constatação na prática, lembrando que o Enseja é até mais complexo a execução dele do que o Enem. Faltam 45 dias para o Enem, então o que eu chamaria de atenção para essa coletiva mais importante é que todas as, eu diria, as reportagens que incitavam um certo terrorismo nas pessoas, os 5 milhões de brasileiros que vão fazer o Enem, não estão se materializando. Agora, no começo de novembro, dia 3, vai ter o Enem, faltam 45 dias, e tudo absolutamente correndo normal, perfeitamente. Então, continuamos tranquilos e otimistas para o evento do Enem. Esse é o primeiro. E a segunda coisa aqui, entrando no número, e aí vocês vão ter tempo para discutir com o Alexandre, com o Carlos, que trabalharam no número mesmo do ensino superior do censo, mas eu gostaria de chamar a atenção o elevado grau de desistência que a gente tem dos nossos jovens que entram no ensino superior e mais da metade desiste ao longo do caminho. Qualquer atividade econômica, e o ensino é uma atividade econômica, mesmo quando ele é público, ele é uma atividade econômica. Ele tem que ter critérios de eficiência. Então, o que acontece? A gente é muito ineficiente aqui no Brasil, onde mais da metade dos ingressantes desistem ao longo do curso, sendo que há também um elevado grau de pessoas que ficam muito mais tempo que o necessário para concluir o curso. Então, são duas medidas claras de ineficiência e desperdício. A conclusão óbvia é que se a gente reduzisse significativamente essa ineficiência, a gente conseguiria dobrar o número de pessoas com ensino superior completo no Brasil, utilizando os mesmos recursos atualmente disponíveis. Tá? Então,
utilizando os mesmos recursos, sem nenhum investimento, se a gente melhorar a eficiência no Brasil do ensino superior, a gente tem tranquilamente condição de expandir 50% até 100% o número total de pessoas com ensino superior. E é isso que chama atenção. Antes de investir mais, a gente tem que olhar para a eficiência. Tá? Não adianta só jogar mais dinheiro no lugar que a gente está tendo tanto desperdício, público e privado. A curiosidade que eu chamaria a atenção, e aqui um ponto de reflexão, é onde você tem a menor taxa de desistência, aonde tem menos fracasso. É justamente no jovem pobre, que pega financiamento e vai fazer uma faculdade privada. Esse jovem que está vendendo o almoço para comprar o jantar, ele escolhe direito o curso que ele vai fazer e quando ele entra, ele leva a sério. Então, esse é um ponto, assim, ele não entra em qualquer faculdade, ele faz mais do que os outros. Todos os outros grupos, a gente vê nitidamente uma taxa de sucesso muito maior nesse grupo, mesmo com todos os problemas que a gente está enfrentando pelo veículo inadequado, por exemplo, que foi o FIES, né, que além dos casos de corrupção que o ministro Sérgio Moro está pegando e está prendendo as pessoas, até o altíssimo grau de inadimplência, que é mais de 50% dos jovens que pegam, não conseguem pagar, porque é um instrumento inadequado de crédito. Você vê que esse jovem, mesmo enfrentando todas as dificuldades, ele tem uma taxa de sucesso muito maior do que aquele jovem que é custeado 100% pelos pais numa empresa, numa faculdade privada, ou o jovem que entra numa universidade federal e segue o curso, seja lá por não ter o compromisso de pagar, ou seja porque o curso é mal estruturado numa federal e desestimula a conclusão do curso, a gente vê esse insucesso. Quanto a essa relação compromisso e estruturação do curso, eu chamaria a atenção que, novamente, medicina é onde a gente vê nitidamente a menor taxa de desistência e a maior taxa de conclusão, comprovando que, tanto na pública quanto na privada, o jovem faz um esforço muito grande, ou o estudante faz um esforço muito grande para entrar. Depois que entra, mesmo os que entram nas federais, o curso é mais estruturado, e nas privadas ainda existe o compromisso da família, do jovem, para pagar uma faculdade caríssima, e você vê uma baixíssima taxa de desistência. O último ponto para chamar a atenção é que, pela primeira vez, cruzou ensino à distância para o ensino presencial, de oferta de matrículas, né? Então, é a primeira vez que você tem um número maior de ensino à distância sendo ofertado do que ensino presencial. Isso eu acho que é uma tendência nacional e mundial. Isso só tende a se consolidar e ampliar. Então, acho que é isso. Da minha parte, eu vou deixar os senhores e as senhoras com o Alexandre e com o Carlos, e eles podem entrar em maiores detalhes. Se alguém tiver alguma pergunta específica para mim, eu vou sair, senão vou dar sequência. Ok? Muito obrigado. Olá, boa noite. Sou Roberto Camargo e está começando mais uma edição do Governo Agora. O MEC divulgou hoje o Censo da Educação Superior 2018. Entre os destaques está o crescimento no número de estudantes que optaram pelo ensino à distância. Os números mostram, por exemplo, que entre os jovens brasileiros, as mulheres brancas da região sudeste representam o grupo que mais estuda. Outro dado está ligado à renda. Os 25% mais ricos estudam em média 13,2 anos, enquanto os 25% mais pobres estudam menos de 10 anos. Um dado importante no Censo 2018, mas também preocupante para o Ministério da Educação, é o elevado grau de desistência. Mais da metade dos ingressantes desistem ao longo do curso, sendo que há também um elevado grau de pessoas que ficam muito mais tempo que o necessário para concluir o curso. Então, são duas medidas claras de ineficiência e desperdício. O censo também traz informações sobre a modalidade de ensino à distância, o EAD, superando os que escolheram o estudo presencial, pela primeira vez na história. Em um só ano, de 2017 para 2018, nós observamos um aumento de 50% do número de cursos à distância oferecido pelo sistema educacional brasileiro de educação superior.
que é um aumento bastante expressivo. Juliana Araújo é um exemplo. Eu formei em fisioterapia e agora eu resolvi fazer um curso de história, que sempre foi um grande sonho da minha vida. E é um curso à distância, porque eu não tenho tempo, trabalho durante 8 horas, então é impossível fazer um curso presencial em uma faculdade. O governo federal está implementando uma série de ações para mudar o consumo de energia elétrica na administração pública federal. A ideia é reduzir custos que só no ano passado chegaram a 1 bilhão e 800 milhões de reais em todos os prédios utilizados pelo Poder Executivo Federal em todo o país. Uma das medidas previstas é a instalação de usinas fotovoltaicas em prédios públicos para reduzir esses gastos. Esse trabalho é feito numa parceria com a Universidade de Brasília, que está montando agora um portal que o próprio portal vai ter a inteligência. Na hora que a gente capturar os dados de consumo, ele vai fazer uma análise e vai sugerir para os órgãos qual que seria o perfil mais adequado, para que aí cada um oficie a sua concessionária de energia e peça a revisão para o seu perfil mais adequado. O tempo de permanência dos pacientes nos pronto-socorros do SUS caiu mais de 4 horas e a superlotação diminuiu mais de 50%. Os dados são do segundo ciclo do projeto Lean nas emergências do Ministério da Saúde. 20 hospitais participaram da pesquisa. O objetivo, segundo o Ministério, é melhorar os fluxos de espera e atendimento em hospitais públicos de todo o país. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.